Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que legal. Professor Marcos falando, mais uma aula de matemática para você. Eu estou agora com uma parte muito interessante da matemática que nós iremos tratar daqui para frente, sobre grandezas e medidas. Algo muito comum no nosso dia a dia, algo muito comum no nosso cotidiano, né? Porque nós utilizamos essas medidas para fazer tudo. Tudo que você imagina nós usamos. Para pegar um simples copo d'água, para colocar um refrigerante num copo, para pegar uma quantidade de massa para fazer um bolo, ou quando eu vou cortar um pedaço de bolo, ou quando eu vou levar uma quantidade de carne para casa, quando eu vou fazer o meu churrasco, um churrasco. Então todas essas formas na qual eu utilizo isso no meu cotidiano, eu preciso entender como isso funciona, né? Quais são as grandezas envolvidas nesses atos, nesses processos. E como eu meço, como é que eu tenho essa condição de medida, né, dessas grandezas. Se eu for pegar um boi, eu não vou usar centímetro. Se eu for pegar um refrigerante, eu não vou colocar metro. Então, quais grandezas eu utilizo para qual finalidade eu desejo? Né? Então, se eu for pegar um refrigerante, eu vou usar ml, vou usar litro. Se eu for pegar uma quantidade de carne no açougue, eu vou usar o quilo, vou usar o grama, né? Então são grandezas e medidas que nós iremos tratar aqui para você entender como é que realmente isso funciona no seu cotidiano. Então vem aqui comigo, ó. Eu quero falar, na verdade, sobre grandezas e medidas, né? Então aqui mais ou menos tem uma ideia do que nós vamos tratar hoje nesse vídeo. Então, primeira coisa que eu venho a perguntar a vocês, o que é essa grandeza, né? Por que nós pensamos que tudo aquilo que é grande será? Será que grandeza é tudo aquilo que é grande? Se eu falar que grandeza é tudo aquilo que é grande, eu não tenho condição, por exemplo, de calcular a quantidade de bactéria, por exemplo, quando o sangue está contaminado, né? Eu tenho uma infecção por processo bacteriano. Então, ali eu posso dizer para você claramente que eu tenho alguma coisa para ser calculada, né? Para o médico determinar se usa ou não usa, por exemplo, um antibiótico. Então, grandeza não é tudo aquilo que é grande. Grandeza é tudo aquilo que eu tenho condição de medir. Então, tudo aquilo que eu consigo medir, eu tenho que colocar uma grandeza. Então, se eu tenho condição de medir um ar, né, o ar atmosférico, esse ar que você está respirando aí. Bem, se eu coloco ele dentro de uma bexiga, por exemplo, ou de um balão, eu confino lá uma quantidade de ar, né, e eu vou lá na balança e meço esse balão com esse ar lá dentro. Então lá eu vou ter uma grandeza específica para dizer para mim que aquele balão com aquele volume eu tenho tantas gramas. Eu tenho condição, por exemplo, de calcular a quantidade de carne que eu vou comprar para o meu churrasco. Então eu vou lá pegar, né, a pessoa pega aquela quantidade de carne, coloca numa balança e lá vai me dar uma informação de quilo. Né? Eu quero tantos gramas, eu quero tantos quilos de carne ou de linguiça. Então essa quantidade de carne ou essa quantidade de ar, né, para você ter uma ideia de massa, né, algo que eu consigo mensurar é aquilo que eu não consigo poupar, eu não consigo pegar o ar. Mas se eu confinar ele dentro de um lugar e colocar ele numa balança, eu tenho condição de medir. Então, a ideia de grandeza é tudo aquilo que eu tenho condição de medir. Então, se eu for medir a minha altura, eu vou usar o metro. Se eu for no mercado comprar essa carne, eu vou usar o quilo, vou usar o grama. Né? Então, se eu quero saber a quantidade de moléculas pertencente a uma quantidade de ar confinado no balão, eu vou usar o mol. Então são grandezas que nós usamos e eu preciso entender quais dessas grandezas eu vou usar para comprimento, eu vou usar para massa, eu vou usar para volume. Então eu não posso calcular uma quantidade de água que eu vou pegar, né? Eu vou armazenar isso numa caixa d'água. Eu posso colocar ele que lá tem tantos quilos, eu posso dizer isso. Mas, naturalmente, eu quero uma caixa d'água que caiba 500 litros. Então, o litro é uma unidade de capacidade, é uma grandeza de capacidade, de volume. Então, essas grandezas, elas permeiam, então, no nosso dia a dia, mesmo eu não percebendo, mas se eu coloco ele na unidade certa, a pessoa que vai fazer a leitura disso, ele vai ter uma ideia muito melhor, mais interessante para decidir se leva ou não leva, se quer ou não quer. Então o poder de decisão, quando a grandeza está correta, fica mais fácil para eu determinar. Então, quando eu tenho a grandeza, eu tenho tudo aquilo que eu consigo medir, eu coloco uma unidade específica. Né? Então você imagina que antigamente nós não tínhamos, por exemplo, medidas padrões. Né? Então usávamos partes do nosso corpo para calcular uma determinada coisa, uma determinada situação.
Então eu tenho a polegada, eu tenho uma abraçada, né? Eu tenho os passos, né? Eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, nós fazíamos golzinho na rua, vivíamos muito na rua. E lá nós calculávamos 5, 6 passos para fazer o gol, botávamos 2 pedras na rua para representar o gol. Então se eu pego uma criança, as pessoas que estavam lá comigo naquele momento, se eu pego um menino lá de 6, 7 anos, eu tinha 13, e nós jogávamos com essa diferença de idade, se eu pego o pé dessa criança que tem 7, 8 anos e pego um pé de cara, uma pessoa que tem, um cara, né, que tem 12, 13, 14 anos, o pé é maior. Então, o gol vai ser menor para o pequeno e o gol da pessoa que tem um pé maior vai ser maior. Então, não tínhamos uma referência, né, do que é gol, né? Então, fica mais fácil eles pequenos fazerem gol na minha, né, que eu tinha 13 anos, porque o gol é maior, do que eu tinha uma certa dificuldade de fazer o gol porque ele tinha colocado os passos dele. Então, essas medidas, elas precisavam ter um padrão. Então nós entendemos lá, nós não, né? Os franceses entenderam que precisava colocar num sistema métrico, né? Onde todo mundo, né? Todo o globo pudesse ter um sistema internacional para que nós tenhamos as mesmas quantidades ou as mesmas medidas, né? Ou os mesmos volumes diante de uma situação que estava sendo, por exemplo, comercializada, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que adquiriu então esse sistema métrico em inglês, né? Então lá não se fala litro, lá se fala galão, por exemplo. Lá não se fala grama, fala onça, enfim, né? Tem outras unidades de medidas diferentes da nossa, né? Acho que é onça. São unidades que nós usamos, né? Pode ser que seja diferente, né? Uma pessoa que usa um volume lá nos Estados Unidos não é o mesmo volume que usa aqui no Brasil, por exemplo. A gente passa por um sistema internacional, né? Que é o SI. Lá nos Estados Unidos é um sistema próprio deles, eles já usavam isso há muito tempo, né? Então, essas medidas, elas precisam ser conhecidas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma medida de comprimento. E a gente sabe, né, que medida de comprimento, nós já ouvimos falar dessa palavrinha chamada quilômetro, a gente já ouviu falar dessa palavrinha chamada metro, a gente já ouviu falar dessa palavrinha chamada centímetro e milímetro. O hectômetro, o decâmetro e o decímetro, eles não são muito comuns, né? Não tem uma utilidade muito usual, né? Então, o quilômetro, o metro, o centímetro, o milímetro, isso é uma coisa que aparece com bastante frequência no nosso dia a dia, né? Então, como que essas relações, ou como que esses múltiplos ou submúltiplos do metro se funcionam ou se comportam, né? Então, se eu pego, por exemplo, o metro tem a ideia aqui do metro é que ele é, né, o meu padrão, né? Então ele é o meu padrão, então ele é o meu sistema internacional padrão. Então se eu olho o metro comparando com o quilômetro, eu tenho, né, com decâmetro e hectômetro, então eu tenho 10 metro, tem 10 decâmetro, 10 decâmetro equivale a 1 metro, 100 hectômetro equivale a 100 metros e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então 1 decâmetro é igual a 10 metros, 1 hectômetro é igual a 100 metros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, esses são chamados múltiplos do metro, né? Então, quando a pessoa fala que eu estou a 3 quilômetros da minha casa, então eu multiplico 3 vezes 1000, eu tenho 3.000 metros de distância de um ponto A até um ponto B, ou do ponto A até a minha casa, né? Da escola onde eu trabalho até a minha casa. Então, são 3 quilômetros. Eu vou andar 3.000 metros, né? Então, essas informações, quando se diz que a distância ela é um pouco grande, ela é razoavelmente grande, eu não uso centímetro, eu não uso milímetro, eu uso quilômetro. Posso usar hectômetro, posso usar decâmetro, eu posso usar. Mas geralmente se usa quilômetro, né? Então, o meu pai, se ele está vendo esse vídeo aqui, um beijo no seu coração, pai. Eu moro, a distância do portão da minha casa até o portão da casa do meu pai tem 1.400 quilômetros. Então, quantos metros está envolvido nessa distância? Quantos centímetros estão envolvidos nessa distância? Então, não tem necessidade, por exemplo, sabendo de centímetro e milímetro, que são submúltiplos do metro, ou seja, para distâncias menores ou para situações menores, não tem por que eu calcular 1.400 quilômetros e transformar em milímetro, por exemplo. Não tem informação nenhuma, né? Agora, se eu sei que 1.400 quilômetros, quando chega meu entendimento, eu falei, puxa, a distância é grande, puxa, o meu pai mora longe, né? Ou eu moro longe do meu pai mora longe de mim, enfim, a distância aqui nessa relação não intervém. Mas
o meu pai mora longe, né? Então, assim como eu tenho os múltiplos aqui, então são chamados de múltiplos, né? São chamados de múltiplos do metro, múltiplo. E aqui eu tenho os submúltiplos, então aqui é o contrário. Ó. Então eu tenho 0,1 metro, eu tenho 0,01 metro, e eu tenho 0,001 metro. Então é a parte decimal. Então eu tenho 1/10, eu tenho 1/100 e eu tenho 1 milésimo. Por isso que é chamado de decímetro, centímetro e milímetro, né? Então são essas todas as medidas de comprimento que nós conhecemos. Então aqui são chamados de submúltiplo do metro. Então, quando eu quero pegar lá uma quantidade de carne, por exemplo, né? Ou quero de carne não, por exemplo, eu quero calcular uma quantidade de tecido para fazer uma calça. Então eu não vou usar quilômetro, não vou usar hectômetro, não vou usar decâmetro, eu vou usar centímetro. É a unidade medida de uma costureira, centímetro. Né? Eu quero calcular ou quero saber qual é a dimensão, né, de uma porca para acoplar um parafuso. Então ali eu vou usar milímetro. Eu posso até, me ver um parafuso de 10 centímetros, ou me ver uma porca com 5 milímetros. Então, quanto isso equivale em metro? Quanto isso equivale em centímetros? Se eu estou em milímetro, quanto equivale? Essas conversão de medida. Como é que faz isso? Então, eu quero mostrar aqui para você um exemplo, né, de como é que eu transformo, por exemplo, ou como é que eu leio isso aqui, por exemplo. Né? Então, se eu tenho lá esses dois exemplos aqui, eu quero transformar, eu quero fazer a leitura desses dois exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho quilômetro, né? Então isso aqui está com quilômetro, eu tenho hectômetro, eu tenho decâmetro e metro. Né? Então, se eu fizer aqui a vírgula, né? A vírgula está aqui, ó. Então 0,2 quilômetros. Então eu tenho 200,0. Então tá lá. Eu distribuí esse número na classe dos múltiplos, né, de uma unidade de medida, que é chamado de comprimento. Ok? Então, como é que eu faço a leitura disso? Eu posso fazer a leitura, por exemplo, que isso aqui é 2 metros. Por quê? Porque se eu quero transformar esse quilômetro em metro, eu vou andar quantas vezes? Ó, eu vou andar uma, eu vou andar duas, eu vou andar 3. Então, 0,002 quilômetros equivale a quantos metros? 2. Então, veja, que se eu quero, por exemplo, calcular a distância que eu vou lançar uma bola para o gol, por exemplo, ou para uma tabela de um basquete, eu não preciso trazer essa informação. Olha, a bola está a 0,002 quilômetros, né, da cesta de basquete. Não, eu falo, olha, ela está a 2 metros de distância, a bola da tabela de basquete. Entende? Então, essas conversões, eu tenho que saber fazer a leitura dessas conversões ou dessas unidades de medidas para trazer a informação correta. Então, por exemplo, como é que eu leio isso aqui? Eu leio isso aqui como 10, então eu tenho aqui, ó, 10,03. Então eu tenho aqui, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro, 0,3. Passa a vírgula sempre aqui, porque está 10, ó, 10. E está metro, então 10 metros. Então 10 eu coloco aqui na casa do metro. E eu pulo, então, a casa do decímetro e o centímetro. Então a leitura desse número aqui, né, ou dessa medida é 10 metros e 3 centímetros. Então, é muito importante que se haja casa decimal, como é o exemplo aqui, que eu saiba também fazer a leitura da casa decimal. Às vezes a pessoa coloca aqui 10 metros, então 10,03 metros. Não, é 10 metros e 3 centímetros. Mas 3 centímetros eu tenho que considerar esse centímetro? Sim, porque se for trabalhar com tornearia, aquelas pessoas que trabalham em usinagem, por exemplo, se eu 1 milímetro para mais e 1 milímetro a menos, o parafuso não consegue entrar na porca. E aí eu estou produzindo lá 1 milhão, 2 milhões de porcas, né, diário, e eu erro uma medida na parte decimal ou na parte centesimal, o parafuso não entra na porca. Como é que eu vou fazer com aquele mundaréu de porca lá? Tem que fazer um parafuso com aquela medida. Aí eu vou ter custo, vou ter prejuízo, né? Então tudo isso é avaliado. Como é importante você fazer a leitura, né, para que a pessoa que vai construir ou que vai fazer saiba construir ou fazer da melhor forma possível, porque você trouxe uma leitura mais prática e mais óbvia e mais assertiva para essa pessoa que está fazendo essa atividade. E aí eu tenho, como eu fiz agora, as mudanças, né? Como é que eu faço essas mudanças ou como é que eu faço a leitura dessas mudanças quando eu tenho transitar, né? Quando eu transito
um múltiplo para um submúltiplo, ou quando eu vendo um submúltiplo para o metro. Então, sempre quando você trabalhar com o comprimento, você sempre tenha em mente que o metro é o seu sistema internacional para comprimento, né? Então, a minha referência sempre vai ser o metro. Então, se por acaso eu tenho quilômetro e quero transformar em metro, você vai caminhar essa vírgula, ou essa vírgula que está aqui, ela foi caminhada para a direita, então eu sempre vou multiplicar por 10. Então, toda vez que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Então, se eu quero quilômetro e quero descobrir em centímetro, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Então, eu vou multiplicar por 10.000. Ah, eu tenho milímetro, eu quero saber quantos metros eu tenho. Então, você vai dividir por 1, 2, 3. Você vai dividir por 1.000. Está aqui. Foi dividido por 1.000. Então, quando eu transito a vírgula para a direita, eu multiplico. Quando eu caminho com a vírgula para a esquerda, dependendo do que é a leitura ou do que a conversão está solicitando para você, você tem que dividir por 10. Então, cada pulo desse que eu dou, se for para a direita, eu multiplico por 10. E cada pulo que eu dou para a esquerda, eu divido por 10. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 12,45 quilômetros, ele quer descobrir isso quanto vale em metro. Então, aqui vai ser, quilômetro vai chegar no metro, quilômetro vai chegar no metro. Então, vai pular 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar 12,45 vezes, 10, 100, 1.000. Então, eu vou multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é andar vírgula 1, 2, 3. Então, eu vou andar com essa vírgula 3 vezes para a direita. Então, eu tenho 3 zeros, então ele vai caminhar 3 casas para a direita. Então, vai lá. A vírgula estava aqui, ficou 1, ficou 2, ficou 3. Quando aparece essa covinha aqui, significa que eu tenho que colocar uma casa, e geralmente se coloca o 0, tá? Então, eu tenho aqui um 0, e aí eu ponho o metro, porque foi a unidade que ele pediu para transformar. Então, 12,45 quilômetros equivale a 12.450 metros. Né? Então, eu sei fazer essa conversão, por quê? Porque toda vez que eu caminho para a direita, eu multiplico por 10 e veja quantas vezes o 10 aparece para chegar até a unidade que ele quer que você converta, à medida que você converta. Tá? Eu tenho agora 19,83 centímetros, eu coloco lá 19,83, aí ele está lá, ele está em centímetro, ele quer que chegue no metro, ele está em centímetro, ele quer que chegue no metro, certo? Então, eu vou agora andar para a esquerda. Então, ele anda anda 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 100, porque ele andou 2 vezes, olha lá. Ele está aqui, andou 1, andou 2. Muito bem. Então, andar com a vírgula para a esquerda, eu estou dividindo. Andar com a vírgula para a direita, estou multiplicando. Então, se eu pegar 19,83 dividido por 100, então a vírgula está aqui, vai andar 1, vai andar 2. Então, a resposta aqui é 0,1983. Então, andou com a casa para a esquerda, porque na divisão está aqui de amarelo e tem que caminhar para a esquerda. Lembrando que ele andou 2 vezes, ele andou 10, andou 10. Então, é 10 vezes 10 dá 100. Então, por isso que eu dividi por 100. Então, eu dei a resposta 0,119 ou 1.983 metros. Tá? Então, observa que quando eu tenho uma medida em centímetro e quero transformar para metro, o número vai diminuir, certo? E quando eu quero transformar um número que está em quilômetro e vai para o metro, o número vai aumentar, né? Por quê? Porque a unidade que eu quero é uma unidade inferior ao que eu estou anteriormente, né? Porque o metro é a minha referência. Então, nas conversões que vai acontecer nas unidades de comprimento, a base sempre vai ser o metro. Não que ele pegue ali e coloque quilômetro para decímetro. Ah, eu quero hectômetro para decâmetro. Isso pode acontecer. Mas saiba que o metro, no sistema internacional, ele sempre vai ser a sua medida de referência. Tá bom? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho mais do como é que trabalha as unidades de comprimento. Posteriormente, a gente vai ver as outras unidades aí de volume e de massa. Tá bom? Fique com Deus, um abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.